Olá, pessoal. Estou aqui para apresentar para vocês um feedback sobre a atividade da semana 1. Fórum de discussão da semana 1. Então, lembrando que essa é uma atividade extra, ou seja, a pontuação dela vai ser somada à média das atividades online. O prazo de entrega foi dia 8/4, segunda-feira passada. Os critérios para avaliação dessa atividade seguem critérios de relevância. Respostas muito relevantes receberão 3 pontos. As relevantes, né, assim, comuns, 2 pontos. As pouco relevantes, que não discutem bem as questões propostas ou não fazem uma boa relação entre o texto da aula e as questões levantadas na atividade, receberão 1 ponto. As que não têm relevância, ou seja, as que não tiverem a ver, né, com os tópicos levantados, com o assunto tratado na aula, aí não receberão ponto nenhum. E um comentário relevante sobre a postagem de um colega, 1 ponto a mais. Então, se você postou algo bastante relevante e fez um comentário também relevante sobre a postagem de um colega, você recebe 4 pontos, que é a pontuação máxima nessa atividade. Primeiramente, era preciso refletir sobre essas questões que foram colocadas aqui. Se ler é relacionação em letras, se ler é decodificar palavras e assim por diante. Depois de refletir sobre essas questões, era preciso abrir os slides para o fórum de discussão, que estão aqui também no espaço da semana 1. Tá vendo? Aqui a gente entrou no fórum de discussão, aqui os slides para o fórum de discussão. Aí uma nova página é aberta. E temos os slides que servirão de base para a nossa reflexão. Então, a tarefa de vocês era refletir sobre as questões propostas e escolher um dos 10 slides que continha texto, imagens ou links, né? Escolher um deles para refletir sobre as questões e fazer as suas considerações. Então, eu vou abrir aqui em outra página. As questões e os slides que foram apresentados. A primeira questão era, o questionamento, né? Ler é decodificar palavras? Para discutir sobre essa questão, a gente poderia utilizar esse primeiro texto. O que acontece com esse texto? As palavras estão embaralhadas, né? As letras de cada palavra. Mas a gente não precisa ler esse texto da maneira como está, ou seja, a gente não precisa relacionar o som com a letra. Relacionar o som com a letra seria ler assim: de orquido com uma P que se usa de uma universidade, mas a gente vai ler como? De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão, a única coisa importante é que a primeira e última letras estejam no lugar certo. O resto pode ser uma bagunça total que você ainda pode ler sem problema. Isto é, porque não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Então, veja, a gente fez a leitura sem precisar relacionar cada som, cada letra com o seu som, né? Qual a importância disso? A importância disso é tornar uma leitura mais fluente. Se toda vez que a gente pegar um texto tiver que fazer a relação exata de som e letra, a leitura acaba sendo mais demorada. É só vocês se lembrarem de quando vocês eram crianças que começaram a aprender a ler, quando pegaram aí o primeiro livrinho de vocês para ler, não é? Embora tivesse poucas frases, mais figuras,
era muito demorado para ler, porque esse processo de relacionação e letra faz parte do início da aprendizagem. Depois que a gente aprende a ler, desenvolve isso, a leitura vai ficando mais rápida e fluente, porque essa associação de som e letra passa a ser automática. Então você bate o olho na palavra e já sabe qual ela é, sem precisar ler cada letra, né? Mas claro que isso só pode acontecer quando você conhece a palavra. Se você não conhece a palavra, vai ser necessário fazer essa relação. Ou às vezes uma palavra muito grande, ou uma palavra não muito usual, ainda que você conheça, né? Contudo, a gente nota que é importante que aconteça essa automatização, né, de só batendo o olho na palavra já saber qual ela é e não precisar fazer toda a relação de som e letra. Depois a gente vê o próximo texto, né, o brincar e a experiência analítica. Veja como não é com a mesma fluência que se lê esse texto. Por quê? Porque são palavras, existem palavras no texto que já não são do nosso cotidiano, né? Então a gente demora um pouco mais para ler e para construir o sentido do texto, se é que é possível construir o sentido para esse texto, porque isso depende do conhecimento prévio de cada um acerca do assunto trabalhado, né? Mas se a gente pensar naquele primeiro questionamento de relacionação e letra, né, nesse caso, na hora de ler esse texto, às vezes é necessário. Por exemplo, a gente tem um nome aqui de uma pessoa que não é brasileira, né? Pelo nome, não, né? Não é de origem brasileira. Então já é mais difícil para a gente ler. Donald W. Winnicott. Né? Já não é uma coisa que faz parte do nosso cotidiano, essa palavra, esse sobrenome. Aí tem algumas palavras como epistemológica. Então, só de bater o olho, não é tão fácil passar adiante, né? O psicopatologia, espontaneidade. Aqui tem um estrangeirismo, self. Tem o winnicottiana, que vem do sobrenome Winnicott. Então, tudo isso faz com que a nossa leitura já não seja mais tão rápida e tão fluente como foi a desse texto anterior, embora nesse daqui as palavras estejam embaralhadas, a gente consegue ler mais rápido, mais fluentemente e atribuir um sentido, enquanto esse daqui, que tem a estrutura convencional, a gente tem mais dificuldade. A próxima questão levantada era: ler é extrair o significado de um texto? Vamos ver. Se a gente pensar nessa música de Caetano Veloso, eu vou colocar um trechinho para a gente ouvir. Bom, depois vocês podem, para quem não ouviu tudo, né, ouvir a música toda. Aí eu queria só pegar aí 2 trechos já são suficientes para a gente discutir essa questão levantada. Ele começa dizendo: onde queres revólver, sou coqueiro. E assim vai, com frases que dão um sentido antagônico, né, de oposição.
Também diz onde queres Leblon, São Pernambuco, um outro exemplo. Mas veja, cada um que ouvir essa canção pode construir o seu próprio sentido. Qual o sentido de revólver que cada um atribui? O sentido de revólver, o sentido de coqueiro, o sentido de Leblon, o sentido de Pernambuco, né? Tudo isso vai depender dos conhecimentos adquiridos pela pessoa ao longo de sua vida, tá? O conhecimento, as suas experiências, onde viveu, onde vive, com quem, de que maneira, que lugares frequenta, tudo isso influencia na hora de se atribuir um significado a um texto. Outra questão aqui também é que a gente vê que texto não precisa ser escrito. Aí a gente apenas ouve a canção e nem por isso ela deixa de ser um texto. A gente ouve a música, né, junto com a letra, né, e ela é um texto. Então, são várias frases que têm que mostram um sentido aberto, né, que tem um sentido aberto a ser construído por cada um que ouvir a canção. Agora é importante que esse leitor compreenda as oposições que existem, né, entre cada frase colocada, como eu disse, revólver e coqueiro, né, o revólver a violência, o coqueiro a paz. Agora, as nuances, as minúcias de cada palavra, cada sentido que ela pode expressar, aí é muito particular de cada leitor. Ou, por exemplo, quando fala onde queres Leblon, sou Pernambuco. Talvez se a pessoa também não tenha um conhecimento do que é Leblon, né? O Leblon, aí no caso, é um bairro do Rio de Janeiro. Mas por que está fazendo uma oposição com Pernambuco, né? Então aqui a pessoa pode até ter que ir atrás para entender um pouco, ler um pouco sobre o Leblon para poder construir um sentido. Agora, se ela já tiver uma ideia do que é Pernambuco, ela pode inferir que Leblon traz algum sentido oposto, né? Alguma ideia oposta de meio de vida, por exemplo. Então, ler é extrair o significado de um texto? Não, porque o texto não tem um significado pronto, né? Não tem como o autor controlar isso. Ele escreve, o que ele escreve, ele também, o leitor, ele tem um sentido, um significado que ele está dando para aquilo, para o que ele está escrevendo. Aí cada leitor vai dar o significado para aquele texto que ele tomou para si. Não tem como o autor controlar. Existe um limite de significados que podem ser atribuídos, né? Não dá para dizer aí que o sentido dessas frases não são opostas, né? O sentido que ele quer expressar não é disso. Mas, como eu disse, cada termo é algo construído, né? O sentido de cada frase, de cada termo é algo construído pelo leitor de acordo com suas experiências, seus conhecimentos prévios, suas concepções, crenças, certo? A próxima questão era: a função mais importante de um texto é informar? Vamos ver, se a gente pensar na própria música aí de Caetano Veloso, né? Todo texto pode te informar alguma coisa, mas nesse caso da música, ele escreveu para passar uma informação, né? Esse é o objetivo principal de uma música. Então aqui a gente vê que tem mais uma questão de entretenimento, de comoção, do que de informação. Tem outro texto aqui, esse daqui mesmo, esse cartoon, né? Tem algo mais de reflexão da mudança da sociedade do que simplesmente de informação, né? Ou essa tirinha, né? Como das tirinhas em geral, desse gênero textual.
A função mais importante aqui não é a de informar, mas sim de entreter, às vezes de fazer rir, às vezes de refletir. Então, cada gênero textual tem a sua função que primordial, né? Que está em primeiro plano. Embora possa ter, claro, e vai ter a informação subjacente a esse texto, mas que não é necessariamente a função primordial de todo o texto, de todo o gênero textual. A próxima questão é: texto é um conjunto de palavras escritas que transmite uma mensagem? Bom, primeiro que está falando aqui palavras escritas. A gente já viu que a palavra não precisa estar escrita. Um texto pode ser, pode se dar por meio de som, né? Pode ser oral. E falar que é um conjunto de palavras que transmite uma mensagem é algo que pode ser, está aquém do que é texto, né? Vejamos como a gente viu lá no texto principal da aula. Segundo Koch, texto pode ser entendido como uma unidade linguística concreta, que é perceptível pela visão, quando você está lendo, a audição, quando você está ouvindo, que é tomada pelos usuários da língua, que é o falante ou o escritor, né? E o ouvinte ou leitor, em sua situação de interação comunicativa, como uma unidade de sentido e como preenchendo uma função comunicativa reconhecível e reconhecida independentemente da sua extensão. Isso evidencia que texto não é apenas o que está escrito com certa quantidade de palavras, sentenças e parágrafos. Um simples gesto ou uma única palavra podem ser considerados textos, desde que estejam sendo usados como forma de interação sociocomunicativa e que apresentem uma unidade semântica e formal. Uma unidade semântica, ou seja, uma unidade de sentido. Precisa ter sentido. E formal no sentido justamente de ser algo reconhecível e que se reconheça, né? Reconhecível e reconhecida. Tá? A gente pode ver esse exemplo aqui mesmo. Não tem palavras, né? Mas a gente consegue. É uma unidade semântica, né? Tem uma unidade semântica, é reconhecível e reconhecida. A gente, só com a imagem e os números aqui, né, referentes ao ano, a gente consegue pensar que se trata de uma mudança que houve de 1980 para 2014, que tem a ver com a tecnologia, né? O tamanho do computador aqui, no caso, diminuiu consideravelmente e, em contrapartida, o tamanho do usuário aumentou. Porque quanto maior a facilidade tecnológica, mais sedentária a pessoa fica. Né? Então, é possível fazer essa relação apenas observando as imagens, sem que haja palavras, apenas uma linguagem não verbal, ou seja, não é feito por meio de palavras, letras. Então, tem números e imagem, personagem, computador, a pessoa. Só isso já faz com que seja um texto. Aí temos um outro exemplo aqui, né? Liderança é a arte de comandar pessoas, atraindo seguidores e influenciando de forma positiva mentalidades e comportamentos. A liderança pode surgir de forma natural quando uma pessoa se destaca no papel de líder, sem possuir forçosamente um cargo de liderança informal. Veja, a gente tem palavras aqui, né? Podem até transmitir uma mensagem, mas por que ela não é texto? Porque não tem essa interação sociocomunicativa, não tem essa função. Porque quem escrevendo para quem, em qual contexto? Não existe. Isso daqui pode ser um trecho de uma prova, por exemplo, mas se você pegar a prova toda, aí tem, né, uma função comunicativa, como a gente viu aqui, né, sobre o que seria ser texto mesmo,
que seria a comunicação aí entre o professor e o aluno, entre o estudante e o seu avaliador, não é? Mas aqui, da forma como está, não é texto, embora sejam frases com sentido, né? Não está dentro de um contexto que a gente possa reconhecer, né? Não tem um gênero textual, algo reconhecido, reconhecível e reconhecido. A gente pode inferir de onde vieram essas sentenças, né? Mas não são, elas aqui só como estão, não são um texto. Eu acabei pulando esse daqui, sem querer. Eu vou falar dele um pouquinho e vou voltar numa questão que foi feita, que seria relacionada a esse texto. Aqui a gente tem a revista Trip, o título Homem Feminino. Deixa eu ver onde está o nome do colunista, se está só aqui embaixo, sim. Carlos Nader, 41, né? Primeiramente, o contexto de produção, né? Foi publicado na revista Trip. Para quem não conhece essa revista, é uma revista moderna, é direcionada a jovens, geralmente do sexo masculino, e jovens com um pensamento mais moderno. Tá? Então, isso é importante para a gente atribuir o devido significado para o texto, para que não fuja, né, da intenção também do autor e que não saia desse contexto de produção dessa revista. Eu não vou ler tudo, né? Vou dar uma olhada aqui em alguns pontos apenas, para a gente poder fazer a reflexão. Vou ler esse finalzinho aqui. O que defendo não é grande novidade. Acho que falta energia feminina no mundo, não só ao lado dos homens, mas também dentro deles. Correndo por fora desde os anos 60, a maioria das mulheres não teve medo de realizar seu lado masculino, inclusive com certo exagero às vezes. Mas o fato é que há pouca mulherzinha hoje em dia. Enquanto isso, a maioria dos homens continua homenzinha demais. O equilíbrio ambiental do planeta passa pelo balanço mais justo dessas energias vitais. O feminino, mesmo dentro de um menino, gosta de brincar de casinha, dentro da casinha. E o masculino, mesmo no coração de uma menina, gosta de brincar de construir e destruir casinhas. Está faltando pulso feminino no mundo enquanto há mundo. As mulheres ficaram mais homens. Os homens precisam ficar mais mulheres. Ficar mais mulher é coisa para macho. Veja que o que cada leitor vai compreender aqui sobre o que é ficar mais mulher, sobre o que é ficar mais homem, o que é a energia feminina que está faltando no mundo. As mulheres não terem medo de realizar o seu lado masculino. Que lado masculino é esse? De que maneira elas podem ter exagerado? Tudo isso não está escrito no texto. Não está explicando qual é o ponto de vista do autor sobre cada uma dessas coisas. Então, é algo que o leitor vai construir, de novo, com base em suas convicções, suas crenças, seus conhecimentos prévios de maneira geral, certo? Agora, se pensar no contexto de produção textual, quando foi escrito, por quem foi escrito, onde está publicado, aí a gente, assim, se o leitor fizer uma leitura pensando que esse texto tem a ver com homossexualidade, aí vai estar naquela, vai sair desse contexto. Então, por isso que é importante essa compreensão do contexto sócio-histórico. Ele vai criar o seu significado para o texto, claro, mas que não houve a devida comunicação, não vai haver, né, a devida comunicação, nesse caso, entre autor e leitor, porque o autor tinha algo em mente e o leitor, na hora de construir o significado,
não considerou esse contexto de produção e aí se perdeu, né, essa relação entre um e outro que deveria estar presente no texto, porque avaliando o contexto de produção não dá para se pensar que o que o autor está defendendo aqui tem a ver com homossexualidade. Voltando aqui nas questões. Para conseguir ler, é preciso conhecer todas as palavras de um texto? Vamos ver. Deixa eu discutir primeiro esse daqui, né? Aqui nesse texto, que é um resumo acadêmico, né? Foi publicado em uma revista acadêmica. Mesmo que o leitor não conheça todas as palavras, por exemplo, não saiba o que é epistemológica, não saiba o que quem é Donald Winnicott, se o leitor for procurar essas palavras num dicionário ou for tentar descobrir quem é esse autor, isso seria suficiente para que houvesse uma compreensão do texto? A leitura seria efetivada apenas descobrindo o significado das palavras desconhecidas nesse texto? Será que isso seria suficiente? Então, é preciso mais do que a decodificação das palavras, saber as palavras, mesmo que você não saiba o que você vai procurar, precisa mais do que isso, tá? Porque para que a leitura seja efetivada, é preciso que o leitor consiga atribuir um sentido para aquilo que ele está lendo. E se ele não tem o conhecimento prévio necessário para interagir com o texto, essa leitura não vai acontecer de fato, certo? Então, a gente vê que esse resumo aqui, ele é um resumo acadêmico, né? Foi um psicanalista que escreveu, então foi escrito por alguém para um público-alvo específico, que não é a gente, a não ser que tenha alguém aqui no curso que já tenha, que tenha alguma formação também nessa área, né, que agora esteja fazendo a sua segunda graduação, ou segunda, terceira, o que for, né, se alguém, ou que já tenha estudado, né, nessa área, aí sim pode conseguir atribuir um sentido para esse texto, mas de maneira geral, nós, aqui, eu, professora do curso de letras, vocês, estudantes do curso de letras, a não ser que já tenham um conhecimento prévio aqui no assunto, não conseguimos atribuir um sentido para esse texto de maneira que a leitura não pode ser efetivada. Outro exemplo que temos para discutir essa questão é essa tirinha da Mafalda, né? Essa tirinha da Mafalda tem duas palavrinhas aqui, que na verdade não são apenas sequências de letras, né? Que foram colocadas aqui aleatoriamente para tampar a palavra original que está aí, né? Por que eu fiz isso? Para vocês compreenderem que, ou refletirem, né, sobre o fato de que você não precisa saber todas as palavras do texto para compreender o texto. Essas palavras que você não sabe, você pode passar, compreender o texto mesmo sem descobrir o significado delas, ou você pode atribuir o significado para elas no momento de ler. Então, você pode decodificá-las no momento da leitura, sem que você tivesse o conhecimento anterior dessas palavras, né? Sem que você pode ler um texto e descobrir palavras novas, né?
Então, vamos ler aqui. Péssimo. A professora me deu péssimo outra vez. É para isso que a gente vai todo dia a Kilwick? Se eu viesse de vez em Witzel, ainda vai. Mas fazer isso com o freguês? Então, vendo o contexto, né? Crianças, livros na mão, pasta escolar, falando de professora, falando sobre ir todo dia a algum lugar. A gente só precisa analisar esse contexto para entender que o lugar que eles vão todo dia é a escola. Então, essa sequência aqui de letras, que na verdade não é uma palavra existente, tá, da nossa língua, ela só existe aqui dentro desse texto porque a gente consegue atribuir um significado para ela que é escola, tá? E a frase seguinte, né, se eu viesse de vez em, a gente automaticamente já pensa em quando, né? Porque as palavras que estão juntas, né, de vez em, são palavras que andam juntas, né, de vez em quando. Então, é algo conhecido da nossa. A gente já conhece essa estrutura linguística, né, de vez em quando. Então, não precisa nem avaliar o contexto, se são crianças, se estão com livros, se vai todo dia à escola, né? Não precisa nem desse contexto. Aqui só o contexto imediato linguístico já nos faz pensar em quando. Então, veja que não era preciso saber essas palavras, né? Ainda, mesmo porque elas não são palavras da nossa língua, não são existentes mesmo, são criadas aqui para conseguir dar um significado para o texto e assim efetivar a leitura. Nem mesmo a gente precisa parar para fazer essa compreensão de uma palavra desconhecida, nem sempre. A gente vai precisar fazer se ela é uma palavra-chave, se ela está prejudicando de alguma forma a leitura ou o objetivo que a gente quer chegar com aquilo que a gente está lendo, né? Então, nem sempre é preciso mesmo parar para compreender uma palavra desconhecida. E às vezes a palavra desconhecida é possível dar um significado para ela mesmo sem procurar o dicionário, porque você tem um conjunto de palavras associadas para ela, ela está dentro de um contexto e isso é possível fazer com que você, e é isso que faz possível você atribuir um significado para ela, que pode ser mais eficiente mesmo do que pegar um dicionário. A outra questão é, um texto deve ser lido apenas uma vez? Isso depende, né, do texto, principalmente do seu objetivo. Se o seu objetivo foi cumprido em uma primeira leitura, não há por que ler de novo. Essa tirinha mesmo, se você acabou de ler e já fez a compreensão, já riu, por exemplo, se a ideia da tirinha é fazer rir, se você já riu ou já entendeu onde está o humor, ou já fez a reflexão que a tirinha se propõe, não há por que ler de novo. Agora, se você pegar um texto para estudar, para apresentar um seminário, para fazer uma prova, aí é possível que você tenha que ler mais uma vez, estou dando apenas exemplos, tá? Para poder cumprir o seu objetivo. Então, você lê o texto, às vezes necessário para você cumprir o objetivo esperado com aquela leitura. Por isso que é importante você, leitor, ter um objetivo em mente quando vai pegar um texto para ler. A próxima questão é: saber o contexto em que o texto foi produzido contribui para a sua compreensão? A gente viu com o texto de Carlos Nader, né? Já que sim, que é o que fala da mulher ser mais homem, o homem ser mais mulher, que aqui o contexto de produção, revista Trip, não me lembro o ano agora, mas é 2000 e alguma coisa. Ops, peraí que eu entrei errado. Esse daqui. Deixa eu ver se tem aqui a data. 2006, né? Como eu disse, uma revista direcionada a jovens ou homens com pensamento mais moderno. Então, isso é importante para que a gente entenda que o texto não fala de homossexualidade, por exemplo.
Outro exemplo. Aqui, nesse texto, nesse fragmento de texto. Isso daqui não é o texto todo, né? A regra geralmente aceita é rosa para os meninos e azul para as meninas. A razão é que rosa, por ser uma cor mais forte e assertiva, é mais adequada para meninos, enquanto o azul, que é mais delicado e gracioso, fica mais bonito em meninas. Veja só como é importante avaliar o contexto de produção, né? Isso foi escrito, de uma revista, né? De 1918. Então, não tem a ver com o discurso, por exemplo, da ministra Damares, que diz que azul é para meninos e rosa é para meninas. Não tem essa relação. Eu posso sim usar esse texto, né, para mostrar como a definição de cor, de acordo com o gênero, né, masculino ou feminino, é só uma questão de convenção, que não tem nada a ver com sexualidade. A pessoa não vai deixar, vai ser mais ou menos homem se usar uma outra cor que não azul, ou se usar o rosa, que é dito para as meninas, e a mulher também não vai ser menos feminina se usar o azul, que é dito ser de homem. Aí a gente pode usar esse texto para mostrar como isso é uma pura convenção, porque lá no passado, lá por cerca de 1918, era justamente o oposto que era aceito. A convenção, né, social era justamente oposta. Rosa para meninos e azul para meninas. Mas isso daqui, se o leitor entender, ou, tá errado, não é isso que é aceito. O que é aceito é rosa para menina e azul para meninos. Pensar que o autor se equivocou, né, escreveu errado, ou que ele não tem conhecimento, né, como discutir com o autor aqui, né, sem considerar a data em que foi escrito, veja que perde aí o sentido comunicativo, né, que você está discutindo algo fora de contexto, certo? Ou então, entender que isso é uma crítica ao que é defendido pela ministra Damares e alguma parcela da população que pense da mesma maneira, né? Então, a gente não pode entender que esse texto é uma crítica a isso porque foi escrito quando essas pessoas nem existiam, não é mesmo? Então, pode sim ser usado como base, como argumento para se discutir algo falado hoje, mas não pode se entender isso à luz do que se entende hoje. É preciso considerar que esse texto foi escrito em 1918, esse fragmento aí. A próxima questão, penúltima. Só conseguimos ler um texto se sabemos a língua em que ele foi escrito? A princípio, né, a gente pode pensar, claro, né, se eu não sei inglês, como é que eu vou ler inglês? Se eu não sei espanhol, como é que eu vou ler espanhol? E assim vai. Mas a gente vai ver que existe algo ainda que pode ser mais importante, ou dependendo, tão importante quanto o conhecimento da língua em si. Aqui a gente bate o olho e já consegue identificar o gênero textual, é uma receita culinária. E a gente já tem esse conhecimento de que a receita culinária traz os ingredientes e nesses ingredientes tem as medidas, as quantidades, os produtos alimentícios que serão utilizados, né, utensílios de cozinhas que podem ser usados como medida e as instruções que é o passo a passo de como produzir aquele alimento. Eita, será que vocês estão ouvindo aqui o carro do ovo passando? Vou esperar um minutinho, que eu imagino que esteja interferindo aqui no nosso som. Pronto, acho que já se afastou um pouco. Bom,
Então, nas instruções, a gente sabe que é o passo a passo para se fazer aquele prato de comida. Aqui no caso, né, tem um bolo, provavelmente de queijo. A gente vê aqui Filadélfia, queso. Não sei falar espanhol, tá? Imagino que seja assim que se fale. E a gente sabe também que nesse gênero textual, a estrutura linguística usada é o verbo no imperativo, que é o para dar instruções. E aqui a gente talvez nem seja um imperativo, né? Parece ser o presente do indicativo, mas a gente sabe que está começando sempre com o verbo. Acendemos o fogo, batemos as claras, mexemos a manteiga, colocamos o queijo, ou adicionamos o queijo, passamos para ralar o limão, alguma coisa assim, né? Adicionamos a farinha, mexemos com as claras. Veja, aqui foi muito mais importante, né, o nosso conhecimento prévio desse gênero textual e o que a gente tem. E também, lógico, quem cozinha, né, também pode usar o seu conhecimento prévio de culinária, né, de como se faz um bolo. A gente está vendo aqui que tem a imagem do bolo, então, se você tem mais conhecimento de culinária ou até de preparar bolo, você vai ter mais facilidade, e que isso acaba sendo mais importante do que o conhecimento mesmo linguístico, né, que é saber essa língua aqui. A gente tem outro exemplo aqui, que é um texto em inglês, né, um cartoon, que também é preciso ativar o nosso conhecimento prévio para fazer a compreensão. Então, primeiro, a gente tem um gênero textual já conhecido, né, que costuma trazer palavras ambíguas para dar o tom cômico, por exemplo, levanta reflexões, pode querer fazer rir, e tem que sempre associar a imagem, que é muito importante nesse gênero textual, né, ela é essencial, então tem que fazer a relação aí do que você está vendo com o que você está lendo ali nas palavras mesmo escritas, né? Então, a linguagem não verbal e a linguagem verbal. Lembrando até que poderia ser apenas linguagem não verbal, sem palavras nenhuma, e ser um texto e conseguir a gente conseguir atribuir o significado e efetivar a leitura mesmo assim. Mas aqui no caso, o nosso conhecimento prévio de mundo, de que quem está usando esse tipo de roupa, né, que está de terno, gravata e ocupando essa posição no espaço aqui desse escritório, é o patrão, que esse outro aqui, pela roupa utilizada, né, que é o uniforme, é o funcionário, que o nome dele é Jack, né, que está aqui com iniciais maiúsculos, né, e esse gesto de rua, saia, então a gente deduz que you're fired, Jack, você está demitido, Jack. E aí vem a explicação do porquê. A gente vê também semelhança com o português, né, resultados, e positivo, Coke. Se ele trabalha na Pepsi e deu positivo para a Coke, então quer dizer que ele está bebendo Coca-Cola e por isso está sendo mandado embora, porque o funcionário da Pepsi está bebendo a Coca-Cola. Lembrando ainda que pode ter a ambiguidade da palavra, né? De Coke e, como a gente tem também a ambiguidade de Coca, cocaína e Coca, Coca-Cola, né? A ambiguidade também acontece aí na língua inglesa. Veja como o conhecimento prévio nosso é tão importante, o conhecimento que a gente já tem ao ler um texto é tão importante quanto o conhecimento novo que a gente vai adquirir. É tão importante que sem ele a gente não consegue interagir com o texto e atribuir os sentidos necessários, porque fica algo vazio. Você precisa fazer essa relação do que você já sabe com o que você está aprendendo. Por isso que você, por exemplo, no curso de letras, né?
as disciplinas do primeiro período, algumas são pré-requisitos para as do segundo ou do terceiro ou de outros períodos, né? Porque você vai precisar desse conhecimento prévio adquirido agora, por exemplo, em LPT1, para compreender o que você vai estudar em LPT2. Significa que se você não for bem, você vai ter mais dificuldades depois lá adiante. Se você for bem, você vai ter mais facilidade, porque você vai conseguir usar melhor os conhecimentos já adquiridos aqui para interagir com os novos conhecimentos que você vai adquirir lá na frente. E a gente percebe também com isso que quanto mais a gente lê, lembrando, não só palavras, tá? Mais a gente se informa, mais conhecimento a gente adquire de mundo em geral, tá? Mais fácil fica conhecer mais coisas, adquirir conhecimentos novos, certo? E isso se dá também com o aprendizado formal, de um curso superior, de um mestrado, um doutorado. Então, quanto mais a gente lê sobre o assunto que a gente está estudando, mais fácil fica conhecer coisas novas, aprender coisas novas sobre aquele assunto. Então, o que o leitor irá aprender o que ele já sabe, né, é tão importante quanto o que ele irá aprender. Acho que eu falei de todos os slides, não é? Esse slide aqui eu que acrescentei, tá? Para a gente poder entender um pouco melhor, puxando lá do texto da aula, o que é texto, entender por que isso daqui não é texto. E eu acho que é isso. Se ficar alguma dúvida, vocês podem escrever no fórum que a gente tira a dúvida por lá, tá certo? Até mais, pessoal!